Fala galera, ligada no canal All Sport, passando aqui para a gente fazer uma repercussão de tudo de mais importante que aconteceu na primeira rodada do Mundial, que se encerrou com os jogos dessa quarta-feira. A gente vai falar do que tem sido discutido, a questão, os europeus estão levando a sério, como que está o retrospecto ali dos europeus, os confrontos. Vamos falar também da média de público. Antes do Mundial, muito estava se falando da questão do público. E aí, você acha que o público tem correspondido? Tem sido baixo, fraco? A gente vai estar um pouquinho aqui com os números também dessa primeira rodada. E além disso, a gente vai estar falando dos jogos dos times brasileiros na segunda rodada, que já começa hoje. Na quinta-feira já teremos alguns jogos ali da segunda rodada, envolvendo brasileiros também. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bom, pessoal, se encerrou com os jogos dessa quarta-feira, a primeira rodada no Mundial de Clubes. E a grande discussão, ou o grande tema que foi abordado e tem sido discutido é a questão dos clubes europeus. Eles estão levando a sério? Não estão levando a sério? O futebol sul-americano está tão atrás assim do futebol europeu? Para a gente, antes, no caso da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai então aqui pegar os números. Os europeus, nessa primeira rodada, são 11 clubes europeus e, no caso, foram feitos 12 jogos, porque um confronto foi entre dois europeus, que no caso foi PSG e Atlético de Madrid. Então, os europeus tiveram 6 vitórias, 5 empates e uma derrota, e no caso a derrota foi para um europeu também, o Atlético de Madrid perdendo para o PSG. Então, quando a gente para pensar, nenhum europeu perdeu para clubes de fora da Europa. Então esse é um detalhe importante. Os europeus de fato ali foram 5 empates, mas nenhuma derrota para clubes de fora da Europa. E aí a gente pode pegar um pouco mais específico os confrontos contra os sul-americanos. E aí foram 3 jogos, 3 empates. Ou seja, de fato os europeus não perderam para os sul-americanos, mas nenhum europeu ganhou dos clubes sul-americanos. O Palmeiras empatou com o Porto, Fluminense empatou com o Borussia e o Boca Juniors empatou com o Benfica. Então, nos 3 confrontos entre a Europa e a América do Sul, terminaram empatados. A questão que fica é, de fato, e a gente já até abordou isso no vídeo para trás, acho que do Fluminense, provavelmente quando a gente pegar na semifinal do Mundial, a grande final, das quartas em diante pelo menos ali, a tendência é de fato estarem só os europeus, a elite ali do futebol europeu. Porém, como já foi falado, às vezes a gente pensa numa distância entre o futebol sul-americano e o futebol da Europa que a gente está começando a perceber que não é tão grande assim. De novo, Barcelona, que nem está nesse Mundial, Liverpool também não está, mas Real Madrid, que acabou empatando o jogo de hoje, PSG, que goleou, vem numa fase muito boa, o Bayern de Munique. Esses clubes, quando eles vão estar 100%, de fato eles vão estar um pouco acima sim. A questão é, a classe média europeia, e aí a gente vai ter diversos times, Borussia Dortmund, Porto, vários clubes ali, tanto no futebol italiano, quanto na Premier League mesmo, se a gente pensar no próprio Tottenham, Manchester United, esses clubes estão em condições iguais que a dos sul-americanos. Então quando a gente pensa em Flamengo, Palmeiras, Fluminense, o próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro recentemente, clubes que estão bem no futebol sul-americano, o River e o Boca também, eles vão conseguir enfrentar de igual para igual. Algo que tem se falado muito e tem que ser de fato levado em consideração até a página 2 é a questão dos europeus estarem no final de temporada. Então muita gente está alegando que é muito injusto com os europeus porque eles estão no final da temporada, estão cansados, os sul-americanos estão chegando no meio da temporada no auge físico. Isso é verdade. Porém, a gente tem que levar 2 coisas em consideração. Primeiro, isso sempre aconteceu nos mundiais que eram realizados em dezembro. Os europeus têm um retrospecto favorável e esse ponto nunca foi levantado. A gente nunca ficou aqui, mas o europeu está ganhando porque o jogo é no final da temporada aqui na América do Sul. Agora, quando a gente está vendo acontecer o contrário, começam a falar, não, mas é por causa de uma desculpa simplesmente que de fato pode influenciar, mas não é algo que vai impactar. A Copa do Mundo, a Eurocopa, sempre é realizada nessa época do ano e a gente não vê essas desculpas ali sendo utilizadas. E outro ponto, o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de jogos.
Quando a gente pensa que o clube europeu está no final da temporada, então a gente pega Porto, Borussia Dortmund, por exemplo, eles fizeram uma quantidade de jogos que é parecida com a quantidade que Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense fizeram até aqui no meio da temporada. O calendário do futebol brasileiro, e algo que tem sido muito discutido, é a questão da quantidade de jogos. Então, quando a gente pega que um Palmeiras, um Botafogo já fizeram a mesma quantidade de jogos praticamente que esses clubes no final da temporada, fica de igual modo ali. Beleza que os europeus são no final da temporada, mas os sul-americanos no meio da temporada já tem uma quantidade assustadora de jogos. Então, toda essa questão, e a gente vai ver um pouco disso mais para frente, ainda é muito cedo para afirmar, olha, os europeus estão levando a sério o Mundial. A gente vê que, de fato, os clubes, quando eles aceleram um pouco o ritmo ali, a gente viu isso com o Bayern de Munique, com a Juventus, eles conseguem vitórias ali, o Chelsea também, relativamente tranquilas. A questão é, vamos ver nas próximas rodadas, na segunda rodada, na terceira rodada e principalmente no mata-mata, como isso vai ser para a gente de fato tirar uma conclusão. A gente é muito acostumado com imediatismo. E o brasileiro tem muito isso. A gente vê isso com a seleção e também com os clubes. Então, se ganhou, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Se perdeu, tem que demitir, alguém tem que ser mandado embora porque tá tudo errado. E a gente precisa de mais tempo. Vamos esperar essas próximas rodadas, o mata-mata, para a gente de fato analisar e entender o que de fato está acontecendo ali. Quanto à questão do público nessa primeira rodada, isso tinha sido muito falado, né? Tinham saído notícias de que a procura por ingresso estava muito baixa, que a FIFA estava fazendo ali novas promoções para impulsionar o público. Na primeira rodada, a média de público foi de 36.054 torcedores por jogo. Esses números não estão incluindo os jogos que aconteceram na quarta-feira, porque as estatísticas desses jogos ainda não estavam disponíveis no momento da gravação do vídeo. Então esses jogos estão incluindo a primeira rodada até os jogos do dia 17. Então faltando 4 jogos, já dá para a gente ter uma boa noção da média de público da rodada. E foi de 36.054 torcedores. É uma média de público boa, quando a gente considera, né, a questão dos Estados Unidos não serem um país tão ligado no futebol, e alguns jogos de fato são um pouco mais desinteressantes que outros, mas a média de público tem sido boa. Muito provavelmente a questão da FIFA ter dado descontos ali, promoções, influenciou positivamente para aumentar um pouco mais essa média. Quando a gente pensa em ocupação dos estádios, aí pode ser um número um pouco pior, que é 54%. Então, em média, os estádios estão com metade da capacidade deles. Óbvio que isso é influenciado por alguns jogos, e a gente teve um jogo na primeira rodada que teve apenas 3.400 torcedores. Ou seja, eram jogos ali com muita pouca demanda e isso acaba impactando essa questão da média. O jogo que levou o maior número de torcedores foi justamente PSG e Atlético de Madrid, que levou ali 80 mil pessoas lá no Rose Bowl, que foi o maior estádio dos Estados Unidos, e 80 mil pessoas foram ver PSG e Atlético de Madrid. Então, quando a gente pensa, né, um confronto ali midiático, dois clubes europeus, o atual campeão da Champions, foi um grande público e a tendência é os públicos, principalmente a partir da terceira rodada e no mata-mata, crescerem e a gente vai poder acompanhar isso um pouquinho mais de perto. O jogo que teve a maior capacidade do estádio em ocupação foi 99,6%. Então praticamente esgotou os ingressos e esse jogo foi justamente a abertura lá entre Inter Miami e Al Ahly do Egito. Esse jogo que levou 64.767 pessoas para o estádio, teve ali 99,6% da ocupação do estádio. Então assim, a questão do público poderia ser melhor, eu acho que a tendência é crescer nas fases decisivas ali, mas de fato a FIFA conseguiu contornar bem com as promoções de ingresso. Então, além de reduzir o preço, algumas campanhas ali com universidades, né, o que foi divulgado, então conseguiu contornar bem 36 mil. Não é uma grande média quando a gente pensa numa Copa do Mundo, né, de clubes, mas de fato é um público ok, pensando que está sendo realizado nos Estados Unidos, e a tendência é continuar crescendo. Nessa quinta-feira, vamos começar os jogos da segunda rodada. Então, a primeira rodada se encerrou quarta-feira com os resultados do empate do Real Madrid, a goleada da Juventus, a vitória do Manchester City também. Na quinta-feira, já começam os jogos da segunda rodada. E é onde realmente a gente vai conseguir ter uma definição melhor do que está acontecendo. Porque, claro, a primeira rodada a gente
falou da questão dos europeus e tudo, mas é agora na segunda rodada que a coisa vai de fato se definir bem, para chegar na terceira rodada já encaminhada. E a gente vai falar um pouquinho agora dos jogos dos clubes brasileiros. Os 4 brasileiros vão entrar em campo na segunda rodada e a gente vai falar um pouquinho sobre o confronto deles, se eles são favoritos, o que eles precisam fazer pensando na classificação e pensando no restante da competição. O primeiro jogo do clube brasileiro é do Palmeiras, que nessa quinta-feira, 13h, vai estar enfrentando o Al Ahly do Egito. O Palmeiras empatou com o Porto na estreia. Foi um resultado ruim quando a gente pensa que o Palmeiras dominou o jogo. O Palmeiras jogou melhor que o Porto, então poderia ter conquistado os 3 pontos, mas foi um resultado motivador, porque o Porto, que é o melhor adversário do grupo ali, né, Porto e Palmeiras, o Palmeiras conseguindo jogar bem, a tendência é que o Palmeiras ganhe do Al Ahly. É um confronto perigoso. O Al Ahly decepcionou na primeira rodada, um empate com o Inter Miami, principalmente no segundo tempo, mas é um clube muito tradicional do futebol egípcio. É um clube que tem um ataque bom, perdeu um caminhão de gols contra o Inter Miami, mas criou também várias oportunidades. Então o Palmeiras não pode entrar já com um empate ali para cima do Porto, a atuação, achando que isso vai ser o suficiente, mas o Palmeiras deve ganhar o jogo ali e encaminhar a classificação com essa vitória. O importante do Palmeiras, principalmente na terceira rodada, é a questão do saldo de gols. Para o Palmeiras, pensando a longo prazo, o Palmeiras vai precisar passar em primeiro lugar do grupo, porque aí poderia pegar o Atlético de Madrid ou o Botafogo, já que o PSG vai passar em primeiro ali, muito provavelmente. Então o Palmeiras precisa pensar muito na questão do saldo de gols. Tão importante quanto ganhar é ganhar com uma boa margem para poder passar em primeiro. Na quinta-feira também, 10h, teremos Botafogo contra PSG. É o mini mundial dentro do mundial de clubes ali, porque é o atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Champions fazendo esse jogo ali no grupo. O Botafogo, o que a gente pode dizer do Botafogo, né? Além de que eles estão num jogo complicadíssimo. PSG, nos últimos 2 jogos foram 2 goleadas e contra 2 clubes muito bons. Tanto a Inter de Milão na final da Champions quanto o Atlético de Madrid são equipes conhecidas por terem boas defesas e sofreram simplesmente um massacre na mão do PSG. A gente tende a achar que o Botafogo vai sofrer da mesma forma. E o que seria importante talvez seja utópico a gente pensar que o Botafogo vai chegar e vai ganhar ou empatar com o PSG. O Botafogo, então, precisaria conter danos. O Botafogo está com saldo melhor que o do Atlético de Madrid e hoje a tendência a segunda vaga ali do grupo está entre Atlético de Madrid e Botafogo. Então a tendência que a gente espera o saldo de gols talvez definir esse confronto, se eles empatarem na última rodada. Então, como o Botafogo não conseguiu abrir um saldo bom contra o Seattle, ele precisa conter danos contra o PSG e não pode, em hipótese alguma, tomar uma goleada maior do que os 4-0 ali que ele sofreu contra o que o PSG aplicou no Atlético de Madrid. Então o Botafogo, óbvio, o futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. O Botafogo pode chegar e conseguir um empate, conseguir uma vitória, quem sabe, mas a tendência é sofrer um jogo muito difícil e quanto menos gols sofrer, melhor para o Botafogo. Já na sexta-feira, 15h, talvez um dos jogos mais esperados do Mundial quando o sorteio foi feito ali, que seria o confronto entre Chelsea e Flamengo. São 2 clubes muito tradicionais, né, cada um nos seus países, e aí vai justamente o Botafogo, como eu disse, a tendência é perder para o PSG, que hoje está uma prateleira acima, pelo menos, de qualquer clube no mundo. Chelsea e Flamengo vai ser aquela questão, Europa contra América do Sul. 2 clubes muito tradicionais, 2 clubes que estão bem, e aí vai existir a questão valendo o primeiro lugar do grupo. Os 2 que ganharam o primeiro jogo de 2-0 vão estar disputando para ver quem avança de fase, ou quem já se encaminha, e quem vai terminar em primeiro no grupo. De novo, para o Flamengo, assim como a gente falou do Palmeiras, terminar em primeiro lugar no grupo é fundamental. Por quê? Esse grupo vai cruzar com o grupo do Bayern de Munique. Então quem passar em primeiro, a tendência é fugir do Bayern de Munique nas oitavas. Então tanto para o Flamengo quanto para o Chelsea, seria muito interessante fugir do Bayern e pegar ou Benfica ou Boca Juniors, que seriam adversários muito mais acessíveis. Então o Flamengo tem uma mini final, a gente pode dizer assim, que vai facilitar bastante o caminho para o restante do Mundial.
E nessa sexta-feira, 3 da tarde, vocês vão poder ver esse jogo que vai gera uma expectativa grande e a gente vai poder ver se o Flamengo vai conseguir bater de frente com o Chelsea ou se ele vai jogar de igual para igual e perder no final. E sábado, às 19 horas, se encerra a segunda rodada para os brasileiros com o jogo entre Fluminense e o Ulsan Hyundai. Esse jogo a gente espera que o Fluminense ganhe tranquilamente. O Fluminense vem de uma partida muito boa contra o Borussia, que tem um nível grande, um nível europeu ali. E um dos adversários, o adversário mais fraco do grupo é o Ulsan. E o Fluminense precisa não só pensar na vitória, como pensar também no saldo de gols para passar em primeiro ali no grupo. Ele empatou com o Borussia, então vamos considerar que os dois clubes ganhem os 2 próximos jogos, o saldo de gols vai determinar quem vai passar em primeiro. Então o Fluminense pensar no saldo de gols seria fundamental para a sequência também da competição. Jogo sábado, 19 horas, e a gente vai poder ver aí se os brasileiros vão continuar a boa fase, até agora nenhum clube brasileiro perdeu, ou se foi uma sorte ali de primeira rodada. E aí, então, a partir dessa quinta-feira, a gente vai estar podendo acompanhar os jogos da segunda rodada e tudo isso você vai estar vendo aqui também no canal All Sports. Então, pessoal, você que ficou até o final, muito obrigado. Já deixe aí seu like, veja se você não esqueceu o like, compartilhe com os amigos e aproveite, então, essa quinta-feira, feriado, a partir de 1 da tarde até meia-noite vamos estar tendo jogos do Mundial de Clubes. Então, é um feriadão com Mundial de Clubes ali o dia inteiro praticamente. Então, bora aproveitar aí e deixe aí nos comentários o que vocês acham que os clubes brasileiros vão conseguir fazer na segunda rodada. Você acha que eles vão conseguir ganhar, vão empatar? Quem você acha ali que são os favoritos para avançar no grupo? Ou se vocês acham que tem algum brasileiro que não vai conseguir passar de fase, deixe aí nos comentários também. Não esquece o like. Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.